resgatando valores. Nós estamos vivendo um tempo onde o povo de Deus perdeu os seus valores. E eu vou estar falando aqui um pouquinho a respeito de valores. É a primeira vez que eu vou falar, porque é um assunto difícil de ser falado, principalmente por mim, como pastor. Estava conversando hoje à tarde com a Érica a respeito disso, e nós não temos que ficar calados diante de um tema tão importante quanto esse e tão deturpado que está. Eu vi uma pesquisa a qual aponta que o pastor é a terceira categoria mais desvalorizada no mundo. Então não é um assunto só nosso aqui, não. Só fica atrás de políticos e policiais. Olha só, a primeira é político, a categoria mais desvalorizada no mundo. A segunda é polícia. E a terceira, pastor. Então, olha como as coisas andam deturpadas, né? E é importante a gente tocar nesses assuntos, porque eu não vou, como dizem, né? Eu não vou advogar em causa própria. Eu estou trazendo princípios bíblicos. Eu não estou advogando em causa própria, gente. Eu não estou falando de mim. Vou falar do que a Bíblia fala a respeito de pastor. Qual é o conceito bíblico a respeito disso? Tanto é que é a primeira vez que estou falando sobre isso. E por que eu estou falando? Porque eu não vou me calar diante de uma estimativa dessa tão ruim, né? Tão péssima. E eu falo para vocês que eu não me enquadro nisso. Isso eu posso afirmar para vocês. E eu tenho vocês aí que desafiam alguém que diga alguma coisa que eu fui leviano na minha conduta pastoral. Se tem alguém aí que alguma vez eu fui leviano na minha conduta pastoral, desafio você, pode vir aqui e falar. Você agiu assim erradamente comigo. Pode vir aqui, dou essa oportunidade. Se você tem alguma coisa que eu agi incoerente com a minha postura pastoral, eu desafio você agora a vir aqui e dizer para todo mundo aqui, o pastor Isaías fez isso de errado comigo. Fez isso, insinuou isso para mim. Se tiver alguém, pode vir. Porque eu não me encaixo nessa péssima reputação que está tendo no mundo. Não é só aqui em Santo Antônio de Posse. É no mundo. Mas em Santo Antônio de Posse a gente tem nossas peculiaridades. Nós vivemos aqui, a gente sabe as peculiaridades que existem a respeito do ministério pastoral. Então, gente, eu vou falar e estou isento. Não estou puxando o braço para a sardinha, estou falando o que a Bíblia, vou falar aqui o que a Bíblia fala a respeito disso e reforço, eu não me encaixo nessa estimativa. Não me encaixo e tenho vocês aí para comprovar ou desaprovar. Como eu falei para vocês, a palavra está franqueada se alguém tem alguma coisa para falar a respeito do meu ministério. Mas por que eu estou falando sobre isso? Primeiro, eu creio que é Deus que está trazendo essa oportunidade para nós. É Deus. E eu vou falar algumas coisas aqui que eu nunca falei e eu não chegava a pensar a respeito disso. Porque é muito difícil eu pensar alguma coisa a respeito do que eu vou falar. Mas é a Bíblia que afirma essas coisas e eu preciso falar. Então, porque eu vi no nosso meio essa juventude, nós estamos no acampamento, a maioria jovens, né? Mas eu vi que estão perdidos, não sabem valores. Se eu for perguntar para os mais jovens aí o valor da oração, não vão saber falar. Por quê? Porque de 30 anos para cá, o evangelho, os evangélicos se perverteram, se corromperam terrivelmente, se corromperam. Os mais novos, então, talvez nós somos os últimos moicanos, que estamos os remanescentes. Creio que aqui o irmão Roberto pegou uma vida de oração como nós pegamos, né, bem? Uma vida de oração de 30, 40 anos atrás. E como o sogro pegou lá atrás, mas a corrupção se intensificou mesmo nesses últimos 20 anos. E há muitas igrejas que se chamam evangélicas,
mas não são mais consideradas evangélicas no meio teológico por causa das suas doutrinas e práticas. Já burlaram o evangelho. Como o pastor Gedito falou hoje de manhã, vendendo sal grosso, rosinha, lenço e tudo que é badalacaiada estão vendendo na igreja. O pastor Gedito teve uma experiência essa semana de alguém que foi visitá-lo e chegou lá, eles reunidos num grupo evangélico. Então, aí chegou lá na igreja, a pessoa foi visitar a igreja, chegou lá, tinha um monte de prato lá. E de repente o ministro estava lá falando, e aí de repente falou, temos esses pratos, ungido é só R$300. Como assim, gente? Prato ungido, R$300? Tá o fim mesmo, né? Então, são coisas, essa semana passada, não é coisas antigas, não, agora, semana passada. Estou trazendo isso porque, primeiro, eu creio que foi Deus que trouxe isso ao meu coração, mas também a necessidade que eu vejo. Porque eu ouvi, todos os jovens, graças a Deus, a maioria dos nossos jovens fazem o devocional. E eu ouvi de alguns dizendo assim, e isso me espanta, que eu não me submeto a homem, me submeto a Deus. Que frase mais linda, né? Uma filosofia perfeita. Beleza. O que isso quer dizer? Se nós não aprendermos, nós trouxemos uma série de estudos sobre submissão. Qual que é o objetivo de Deus com a submissão? Primeiro, a submissão começa no lar. Se o filho não aprender a submissão ao pai, ele vai ser um mau caráter quando crescer. Segundo, qual que é a segunda instância no lar? A esposa precisa ser submissa ao marido, porque senão o lar vai desmoronar. Terceiro, precisa ser submisso no trabalho. Quem trabalha tem seus líderes, precisa ser submisso, dar bom testemunho, não só na frente, mas principalmente quando a pessoa não está. Por quê? Porque você tem que ser como a Deus. Aí vai as autoridades. Nós temos autoridades, o Abílio é uma autoridade. Nós devemos respeito. Ele é um agente da lei, nós devemos respeito aos agentes da lei. Mas está deturpado, é a segunda pior. Né? A sua categoria é a segunda pior de corrupção. Mas nós devemos respeito. Nós não podemos entrar nessa. Outra, os políticos, nós não devemos falar mal dos políticos, gente. Vamos orar por eles. Nós devemos submissão a eles. Falar mal é fácil. Quero ver orar. Orar que é difícil. Por que nós temos toda aí a submissão aos líderes espirituais? Por quê? Porque Hebreus, o texto que eu vou ler aqui, diz que isso não vos seria útil. Quer dizer, seria inútil você tentar servir a Cristo não se submetendo a uma liderança espiritual. Isso seria inútil. Quer dizer, não resolve nada para a tua vida. Mas por que Deus deixou essa sequência, essas instâncias de submissão? Porque, gente, se nós não aprendermos a nos submeter nessas instâncias, nós não saberemos nos submeter a Ele, que é Senhor Todo-Poderoso. Então, daí não adianta nós dizer, meu Deus, oh meu Deus, mas lá na casa não obedece aos pais. Oh, meu Deus, mas na igreja não se submete à liderança espiritual. No trabalho chega atrasado. Eu trabalho aqui junto com o Ricardo, que cuida do som aqui. Vocês perguntam para ele se algum dia eu cheguei atrasado. Eu sempre chego antes. Eu tenho que ser exemplo. Eu tenho que honrar as pessoas que estão me pagando o salário para mim. Gente... Não adianta, meu Deus, chega atrasado lá. Não, mas eu perco um pouquinho de tempo porque eu estou lendo a Bíblia. Não é assim. Trabalho é trabalho. Ler Bíblia em outro horário. É importante ler, mas não lá no trabalho. Lá é trabalho. Então, não adianta as instâncias para nós aprendermos a submissão a Deus. E aí, se eu for... Eu deveria ter perguntado. Viu, você está querendo dizer o quê quando diz não se submete a homem? O que você está querendo dizer com isso? Me explica. Eu tenho certeza que não teria explicação porque não sabe, é porque ouviu por aí. E nem sabe o que está falando. É por isso que eu resolvi falar. Então, acredito que foi Deus que colocou no meu coração, porque é uma necessidade, mas é uma necessidade nossa aqui. Eu não estou falando de outros meios, de outras igrejas, não. Estou falando de nós aqui. Então é importante a gente saber os valores do reino, que está sendo perdido paulatinamente. É importante a gente saber. Então, nós temos
deveres. E Hebreus capítulo 13, como eu vou ler alguns textos, eu leio aqui, se você não achar, não tem problema. 13:7 diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Não é errado alguém ou vocês me imitarem. Não é errado. É bíblico, é bom. Vou contar uma experienciazinha bem boba, mas importante. Quando o Fernando e o Rafa eram menorzinho e eu tinha um peso um pouco menor, eu jogava bola. Hoje eu virei a bola, né? Mas antes eu jogava bola. E quando a gente fazia rachão lá, ia toda a família lá jogar, e modéstia à parte, mas quem me viu jogar sabe, eu era o melhor. Eu era o melhor de todo mundo. Ninguém me parava. Eu podia pegar os piorzinhos. Se eu estivesse no time, nós ganhávamos. Não tinha para ninguém. Aí, o que acontecia? Os primos do Rafa e do Fernando desdenhavam do Fernando e do Rafa quando eles saíam para escolher. Eles iam escolher primeiro. E aí, quer ver? Vai escolher o pai. E não sei o quê, colocando isso como pejorativo. Por quê? Porque eles que queriam escolher a mim. Quebrando princípios e valores. É feio o filho escolher o pai ou o pai escolher o filho? É ruim? Tem algum problema nisso? Nenhum. Eu sempre escolhi eles primeiro. Mas eu vi essa jogadinha terrível contra os meus filhos, contra mim. Jogando meus filhos contra mim. E por quê? Porque eles queriam eu no time deles. Porque eles só pensam em ganhar, quebrar princípios e valores. Assim está na vida cristã. Tem muita gente quebrando princípios e valores, sabe por quê? Por causa de interesses. Interesses falam mais alto. E aí quebram princípios e valores. Então é necessário eu falar alguns princípios e valores aqui para vocês. Eu repito que eu nunca falei o que eu vou falar hoje. Imitai, vocês devem me imitar. É ruim isso? Não, é bíblico, é bom. Se está dizendo aqui, Paulo, aos 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele diz assim, sede meus imitadores. Por que ele disse, sede meus imitadores? Porque eu sou de Cristo. E eu vou ousar falar aqui para vocês algo. Se vocês fizerem as coisas que eu faço, pelos motivos que eu faço, vocês vão para o céu. Pode ter certeza absoluta. Se vocês fizerem as coisas que eu faço, pelos motivos que eu faço, vocês vão para o céu. Eu tenho convicção que eu estarei no céu. Se Jesus voltar agora, eu vou para o céu. Então, não é feio, não é ruim vocês me imitarem. Ou imitarem a minha fé, o que eu faço, porque eu faço como eu faço, não é feio, não é ruim. Isso é bom, mas hoje em dia é feio. Porque muitos realmente não podem imitar. Se imitar, é capaz de ir para a cadeia. É difícil. Então, eu relatei aqui algumas coisas porque que está nessa situação, essa categoria. Porque hoje, no lugar de pastores, há muitos mercenários. Ele tem o título de pastor. E hoje, se a gente for lá para os Estados Unidos, lá para você ser um pastor, você não precisa nem professar a fé evangélica. É só você ser formado em teologia. Lá é profissão. Então, uma das coisas que se usam lá, quando vai um brasileiro para lá, ele fala, cuidado que o seu pastor pode não ser crente. Eles usam esse termo. Por quê? É profissão. Pastor não é profissão. Igreja não é negócio. Não podemos tratar igreja como negócio. Tá dando lucro, tá dando prejuízo. O quanto que entrou aí, Douglas? Vivi, já foi o relatório. Igreja não é negócio, gente. Tanto é que eu não me envolvo nas questões financeiras e burocráticas da igreja. Essas coisas nós temos 7 diretores e 3 fiscais.
para depois apresentar todos os relatórios apresentam para a igreja. Porque essa não é minha área é espiritual, eu vou tratar espiritualmente. Então, o que entra, quanto sai, não é minha área, eu não me envolvo, eu não sei quanto que entra. Eu não sei quem entrega o dízimo e quem não entrega o dízimo. Se estão aí os envolvidos, pergunta se alguma vez eu fui perguntar, fulano dá dízimo, quem dá dízimo? Pergunta aí, tá aí os nossos diretores. Eu não sei, não é isso que me interessa. Mas igreja virou negócio. Ser pastor virou profissão. É por isso que tem muitos mercenários. Então, essa má reputação tem causa sim. E a causa é legítima. Porque muitos depositam a fé genuína, verdadeira, naquilo que está falando. Por quê? Porque consideram um homem de Deus. E aí vai lá, tem um mercenário extorquindo o povo, roubando o povo, sendo charlatão. Como que não tem razão? Uma pesquisa dessa tem sim. Eu não posso, infelizmente, defender a categoria. Infelizmente. Gostaria muito de dizer, gente, é tudo mentira. Não é, é verdade. Existe sim, porque tem mercenários exercendo essa função. Porque hoje basta você ter uma formação teológica que você te aceitam como... Muitos nem precisam isso, gente. É só ter uma boa lábia. Sabe o que acontece? Inverteu-se os valores. Os valores bíblicos hoje para você exercer uma liderança na igreja, sabe qual é? Primeiro, gente, uma conversão genuína. Tem que ser convertido, genuinamente convertido, para poder exercer uma função de liderança na igreja, seja ela qual for. Tem que ter uma conversão genuína. Segundo, tem que ter intimidade com Deus, tem que ser de oração, tem que buscar, tem que ter interesse na palavra, tem que conhecer a palavra. São prerrogativas de quem vai exercer uma liderança espiritual, porque na igreja é liderança espiritual. Esses critérios não são mais levados em consideração. Hoje, os critérios que são levados em consideração, isso falei de duas coisas, né? Mas existem muitas outras coisas. Hoje em dia, são levados em consideração se a pessoa tem uma boa lábia, se é influente, se é um arrecadador nato. Gente, isso aí não é prerrogativa de líder, não. Então, inverteu-se os valores. E é por isso que não dá para dizer, pode imitar esse povo aí, essa categoria não deve estar em terceiro lugar, é muito ruim. Não dá para dizer isso. Infelizmente dizer, puxa vida, está aí porque merece mesmo. Está difícil de discernir quem é de quem não é. E é por isso que eu falo e digo, me apontem. Vocês têm alguma coisa para me apontar? Me apontem. Eu fiz algo com alguém? Me apontem. Tem muitos que não podem falar isso não, gente. Se falar, chove mão levantada. Você fez isso comigo, você não sei o quê. Lembra aquela vez, não sei o quê. Tá me devendo. Então, gente, os princípios e valores estão corrompidos, os critérios estão invertidos, não é mais a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus que são levados em consideração na escolha dos líderes. Existe uma hierarquia. E eu, infelizmente, vi essa semana que um sobrinho meu, o qual minha mãe lutou, batalhou por ele, assim, até a morte dela. Agora, semana passada, ele foi promovido na igreja. Promovido, gente. Como se pode um negócio desse, promoção na igreja? Eu era diácono, agora eu sento lá na frente. Onde você viu isso, gente? Esqueceu tudo que minha mãe falou a vida inteira para ele. Entrou nessa, sabe por quê? É fácil. Aí você tem, né, status. Gente, que status? Onde você viu que o evangelho tem status? Aonde você viu isso? Tem o tapetão vermelho estendido, né? Agora ele é obreiro, não sei o quê. Infelizmente é meu sobrinho. Quer dizer, a hora que eu vi aquilo, deu vontade de chorar. Porque tudo que minha mãe faleceu faz 3 anos. Ele já esqueceu tudo. Em 3 anos.
Por quê? Porque joga o ego lá em cima, lá para cima. E aí é o cara. Gente, só tem um. O cabeça é só um, Jesus Cristo. Nós somos todos servos. E logo, logo ele vai chegar a pastor. Pode ter certeza disso. Porque é promoção, né? Então fica um tempo como diácono, um tempo como obreiro e depois é promovido a pastor. Onde você viu isso? Não são valores do reino. Então, infelizmente, os mercenários estão por aí e têm razão de ter essa má reputação. Infelizmente. Segundo, está desse jeito, desta forma, sabe por quê? Vocês viram o que eu falei no início? É a primeira vez que eu falo sobre isso. Os pastores os verdadeiros, estão acuados. Por quê? Porque senão, olha, está falando em causa própria, que não sei o que, ficam acuados de tanta falcatrua que tem, os verdadeiros ficam acuados. Eu vou ser sincero para vocês, eu não estou acuado. Eu só estou falando agora porque eu vejo que é algo de Deus, senão eu estaria falando. Mas eu precisaria falar. Mas eu não preciso falar porque eu tenho vocês, ó. Vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão dizer se eu sou ou se eu não sou. Se eu faço ou se eu não faço. Então, no nosso meio, eu acredito que eu não me vejo acuado, mas existem muitos verdadeiros acuados, sim. Talvez o que esteja faltando muito para os obreiros, para os pastores, seja a convicção do seu chamado. Porque também a gente vê, parece uma disputa no meio do ministério, gente. Como assim? Eu tenho que tomar cuidado se não leva uma rasteira. Como assim rasteira? Não existe isso, gente. Ó, eu não tenho medo de perder a minha posição. Para ninguém. Para ninguém. Não tenho medo. Eu sei quem me chamou. Eu sigo fielmente quem me chamou. Então não tenho medo de perder minha posição para ninguém. Não me considero superior, mas nem inferior a ninguém. Então, mas existe muitos sinceros, acuados. Primeiro porque não tem tanta argumentação assim para argumentar a respeito do assunto. Segundo, é falar e leva cacetada. Eu não tenho medo de cacetada. E se falar uma cacetada errada, eu não tenho medo, eu falo a verdade. Outra coisa, eu não tenho medo de perder ninguém. O que tiver que falar, eu vou falar. O que tiver que dizer, eu vou dizer. O que tiver que tratar, eu vou tratar olho no olho. Não jogo o cara a pulsa para servir. Se eu vi alguém aqui e aí eu acho que eu tenho que tratar de alguma coisa, eu vou tratar com a pessoa. Eu não jogo aqui, irmãos, aconteceu determinadas coisas e não sei o que. Eu fiquei sabendo de algo lá. Quando eu chego no microfone e falo, olha aí, irmão, não sei o que. Gente, isso aí é posição de covarde. O covarde que faz isso, pega o microfone e se acha o bichão, né? E começa a desferir pancada em todo mundo. Isso é covardia. Então, eu não tenho medo. Mas tem muita gente acuada. Sinceros, fiéis, mas acuados. E não é de hoje. Então, é uma das razões pelas quais essa está lá em terceiro lugar, né? Então, não se ensinam mais valores. Nós temos o privilégio que todos os líderes aqui, eles aprenderam. Eu discipulei a nossa liderança. É uma outra coisa. A gente não importa líder. A gente não caça liderança. Liderança ou o pastor prepara ou ele não tem. Porque líder é educado. Desde a conversão. Desde a conversão, líder é educado. Então a gente não importa líder. O irmão, venha trabalhar comigo, venha não sei o quê. Isso aí, gente, isso é quem não quer trabalhar. Porque liderar dá trabalho. Formar liderança dá trabalho. E nós temos aqui, todos os nossos líderes aqui foram formados. De alguma forma, foram formados por mim. Então, não se ensina mais valores, princípios e valores, mas nós estamos ensinando aqui. Nós ensinamos, em todas as oportunidades nós estamos ensinando. Nós estamos vivendo princípios e valores. Então, esse é um outro
O motivo pelo qual está essa má fama aí correndo solto. E não estou falando novidade aqui. Todo mundo já ouviu falar alguma coisa de alguém. Porque realmente tem muito o que se falar. Terceiro, porque a igreja não é mais a igreja de Deus. Hoje nós temos a igreja de fulano, a igreja de ciclano. Ah, se vier o fulano na cidade, fecha a cidade, porque o fulano da tal igreja, não sei o quê. Ah, porque o ciclano de tal igreja, não sei da onde, viraram famosos. Então a igreja não é mais de Cristo. A igreja hoje tem dono. Infelizmente, usurparam a igreja de Cristo. Não é mais de Cristo. A igreja tem dono. É por isso que os pastores estão nessa calamidade. Nós não podemos fechar os olhos para essas coisas. Nós precisamos aprender com essas coisas. Graças a Deus, louvado seja Deus, que essas coisas não acontecem no nosso meio, mas está acontecendo na nossa barba. E nós temos que nos prevenir, nós temos que tomar atitude. Então, são alguns dos motivos pelos quais estamos vivendo esse momento tão terrível em relação ao ministério pastoral. Porque deixou de ser ministério e virou profissão, igreja deixou de ser de Cristo, tem dono. Hoje, igreja virou empresa e pastor virou profissão. Não é, viu, gente? Não é. Eu deixei abrir mão da minha vida. Eu era um empresário muito bem sucedido no ramo de autopeças. Eu fechei a minha empresa no dia que abri uma igreja, no 30 de junho de 2007. Eu fechei minha empresa e assumi a igreja de Santo Antônio de Posse. Custou caro. Custou caro, porque a gente não sabia que ia acontecer tudo o que aconteceu. Mas não me arrependo nunca, porque eu tenho uma família estruturada que suportou comigo tudo aquilo que aconteceu depois dessa minha decisão. Mas antes, o Fernando tinha 11 anos. Eu cheguei e falei com ele: filho, o pai está assim, assim, você topa? Ô pai, tô junto. E até hoje está. Minha esposa, falei, bem, ó, assim, assim, assado, provavelmente nós não teremos mais essa vida que nós temos, né? Mas, não, bem, o que você fizer, tô junto. Eu nunca ouvi uma reclamação dos meus filhos ou da minha esposa até hoje. E já passamos, o Rafael já era mais mocinho, né? E eu conversei com ele da mesma, pai, tô junto. Mas passamos dificuldades que era necessário passar. Gente, quando a gente tem uma condição financeira abastada, a gente pode ser crente, fiel a Deus, tal, e a gente pensa que a gente depende de Deus como eu pensava. Eu pensava isso. Eu achava, não, eu sou quase o crente mais humilde da face da terra. Porque eu sendo um empresário, eu não tinha dificuldade para visitar o pessoal lá da favela, não tinha dificuldade de comer lá não sei aonde, não tinha problema, sentava no chão, dormia no chão, aonde fosse preciso, eu me achava humilde. Não, gente, eu era simples. Humilde é outra coisa. E aí eu fui aprender o que é depender de Deus, quando eu achava que por muitos anos eu tinha um pé de meia, eu ia desfrutar. Engano meu. Se esvaiu tudo aquilo que eu pensava que ia ser para anos, se esvaiu nas minhas mãos. Então, gente, nós precisamos estar dispostos a abrir mão para a obra. Não achar que vai se servir da obra. Tem muita gente que não serve o reino. Eles se servem dele. A igreja é um negócio, é um ramo, é um meio de vida. Gente, onde se viu isso? Então, os valores estão errados. E é por isso que estamos nessa calamidade. O que a Bíblia fala sobre pastor? Se nós fôssemos perguntar, se eu fosse perguntar aqui, eu acredito que cada um saberia alguma coisa. Mas qual que é o princípio bíblico a respeito de pastor? Então nós temos o exemplo de pastor, e é o que eu sigo, é Jesus Cristo. Conheço muitos pastores, muito usados nas mãos de Deus, admiro demais, mas eu não copio o que eles fazem. Eu sigo o que o Senhor me instrui. É fácil? Não. Porque hoje em dia, pastor tem figurino. Se alguém for ministrar e não tiver paletó e gravata, é capaz de não ministrar
Não prega, é capaz de não ministrar porque está sem paletó e gravata. Gente, onde você viu isso? O que é isso? O que é isso? Agora tem figurino? Como assim? A gente não vê essas coisas na Bíblia. E como que a turma está fazendo esse tipo de coisa? Acepção de pessoas. Vai lá na igreja, tem um povo aqui e um povão aqui também, ó. Como assim? Acepção de pessoas? Tiago diz que é pecado. A Bíblia diz que é pecado. E como que nós podemos fazer acepção de pessoas? Quer dizer, prezam por um figurino, mas desprezam o que está escrito? Como assim? Então, gente, é por essas e por outras que nós estamos vivendo esse tipo de coisa. O que a Bíblia diz? Então, nós precisamos saber o que a Bíblia diz. Apocalipse, capítulo 2 e 3. Quem que está falando ali em Apocalipse 2? Versículo 1, começa no versículo 1. O que está dizendo aí, irmão Roberto? Ao anjo da igreja que está em Éfeso. Então, o que a Bíblia está... O que o próprio Senhor está falando do pastor? Quem é o pastor? É o anjo da igreja. E o que é ser anjo da igreja? O que é anjo? Anjo estão primeiro, eles são ministradores e estão a serviço de Deus. Então, quando o próprio Senhor Jesus diz aqui ao anjo da igreja de Éfeso, de Esmirna, tal, ele está falando assim, ó, eu estou falando para o meu ministrador da igreja. É o anjo da igreja, tal. Então, o pastor, ele não é que ele pode ser. Não é que se a igreja quiser, ele é. Não! Quem estabeleceu isso não foi a igreja. Foi o próprio Senhor. Então, o próprio Senhor estabeleceu que o pastor, ele é o anjo da igreja. Independente se acredita, se não acredita, se crê, se não crê, é isso. Não vai mudar. Porque você não aceita ou porque alguém não aceita, não vai mudar. Então, quando diz que o pastor ele é o anjo da igreja, é porque ele tem uma função específica. E ele tem uma função especial. Ele é ministrador de Deus ao povo. Sem o ministrador de Deus, o povo não é ministrado. Já pararam para pensar nisso? Olha a importância do pastor que o próprio Senhor Jesus deu. Que sem ele, o povo não é ministrado sem ele. Como assim? Então a coisa é séria, gente. A coisa é séria. E as pessoas estão brincando com isso. Não falam dos valores, mas se enaltecem, se exaltam. Eu sou o cara, eu sou o bichão, eu quero o tapete vermelho. Cadê? Pra quê? Aonde? Gente, onde se viu isso? Se nós somos considerados o anjo da igreja, aquele que desceu do céu, veio em carne, andou entre nós, a Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Segundo, ele se humilhou, descendo do céu, se tornando homem. Ele se humilhou na forma de homem e foi até a morte e morte de cruz. Gente, o sacerdócio é humildade. Porque ele é o anjo que ministra a igreja. E sem esse anjo, a igreja não é ministrada. Não adianta. Certa vez lá, Números, acho que 16, que houve uma contenda com Moisés. Porque Moisés foi escolhido de Deus e ele estava nessa posição de líder espiritual da nação. Aí surgiu lá 3 que queriam ser, mas nós somos igual a Moisés. O que ele faz, eu faço. O que ele faz, eu sei fazer. O que ele sabe, eu sei. Então, eu sou igual. Beleza. Vamos pegar um povinho para nós também. O que aconteceu com Corá, Datã e Abirão? Eles foram vivos para o inferno. Porque contenderam com Moisés. Acharam que eles poderiam também. Eram bambambam também. Deus não quebra princípio. Não é porque sou eu ou é você. Deus não quebra princípio. O anjo da igreja, quem disse foi o Senhor. Não sou eu. Não foi alguém. Foi o próprio Senhor que disse. Então, o pastor, ele é o ministrador da igreja. Querendo ou não. As pessoas aceitando ou não.
No nosso caso aqui, eu sou o ministrador de vocês. Através de mim, Deus abençoa vocês, Deus age na vida de vocês. Eu não sou intermediário, é diferente. De 1 Timóteo capítulo 2, é diferente. Eu não sou intermediário, não é através de mim que vocês chegam a Deus. Não é isso. Cada um chega a Deus diretamente. Mas ministrado vocês são através de mim. Tá aqui, ó. É diferente, nós não podemos confundir as bolas e de repente eu sou mais do que um semideus, né? Isso não existe. Então, o pastor, ele é o anjo da igreja. O pastor, ele é o representante de Cristo, querendo ou não. É difícil. É difícil conceber essa visão nos dias de hoje, porque está tudo deturpado. Então, eu acredito, por isso que eu estou falando coisas que eu nunca falei. Porque eu sei que é difícil. São coisas difíceis de ser ditas. Mas tem que ser ditas. É o que está escrito. É a visão bíblica. A primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a estudar a Bíblia foi... Eu quis entender. Eu não sei se eu fui ousado, ou fui insano, ou fui alguma outra coisa. Mas eu queria entender Deus. Eu queria entender a visão de Deus. Eu fiquei apaixonado pela leitura bíblica. Eu devorei a Bíblia em 3 meses. Eu estudei eu li de Gênesis a Apocalipse. Em 3 meses. Porque eu passava dias e noite estudando. Não tinha canseira que me tirasse de estudar a Bíblia. Mas eu queria entender a visão bíblica. E eu louvo a Deus por isso. Porque se eu não entendesse lá atrás a visão bíblica, quando eu estava começando a engatinhar na fé, talvez hoje eu me corrompesse. E conto com as misericórdias de Deus para não me corromper. Porque vocês acham que é fácil? Não é não, gente. Possibilidade de ofertas para o erro tem assim, ó. É a gente que não pode querer. É a gente que não pode dizer. Outra coisa que eu louvo a Deus. Eu falei para vocês, eu vim de uma família pobre. E eu queria no meu coração ser rico. Porque eu achava, aqui dentro de mim, eu achava o dia que eu ser rico, eu vou ser feliz. Porque eu tinha um vazio, eu não conseguia preencher esses vazios que eu tinha dentro de mim. Então eu pensava, o dia que eu for rico, eu vou ser feliz. E trabalhava que nem um trabalhador mesmo. Trabalhava. Envolvi minha esposa, nós varava a madrugada trabalhando, eu e ela. Entendeu? E aí no outro dia, 6 da manhã, eu já pegava a estrada, amanheci lá em São Paulo já, e trabalhava, porque eu achava isso. O dia que eu for rico, eu vou ser feliz. O que aconteceu? Trabalhei, o trabalho Deus abençoa. Tem que trabalhar mesmo. Então, trabalhei, mas Deus me deu mais do que eu queria, porque eu queria ficar rico. E Deus me trouxe tipo assim, ó, no meu meio, eu tinha um prestígio. Eu tinha um prestígio, todo mundo queria estar perto de mim. Estava em lugares badalados, em festas requintadas. E eu conheci esse meio da grana. Quem tem muita grana, eu conheci esse meio. E sabe o que eu vi nesse meio, gente? Eu encontrava pessoas endinheiradas numa festa que parecia que era a mais feliz do mundo. E de repente eu estava orando no outro dia que parecia uma bruxa lá no fundo da cama, à base de remédio, infeliz totalmente. Lá na festa, badalado. Mas na segunda-feira, na terça, na quinta, lá no fundo da cama. E sabe o que eu vi, gente? Não é feliz quem tem dinheiro, não. O dinheiro não faz ninguém feliz. E eu achava que fazia. Eu achava isso. Então Deus me permitiu. Sabe por quê, gente? Hoje eu vejo isso. Porque tem muitos que entram no ministério querendo ganhar dinheiro. Trabalham por dinheiro. E eu tive a oportunidade de ter e ver que eu não queria aquilo. Por isso que eu fechei a empresa que eu tinha. O dinheiro, gente, ele é bom pra gente, pro nosso dia a dia. Mas o muito dinheiro te traz muitas preocupações. Eu via pessoa que não tinha onde pôr dinheiro, preocupado com coisas banais. Que foi misericórdia, mas você está assim nessa situação por isso e é por isso. Foi misericórdia, porque eu comecei a exercer o meu ministério nesse meio, com pessoas assim, endinheiradas. Eu orei por muitas pessoas que você não faz nem ideia. Pessoas famosas. Pessoas de nome no nosso país.
Mas o que aconteceu? Eu vi isso. Eu falei, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero isso para os meus filhos. Então, eu fui um privilegiado, porque eu pude ver que isso não traria nada para mim. Agora, tem muitos que entram para tentar ter um pouquinho mais, para ganhar alguma coisa a mais, para ganhar uns troquinhos. No ministério, gente, misericórdia, o que é isso? Então, a igreja, ela não é mais de Cristo. O pastor, ele deixou de cumprir a sua função. Mas nós não podemos nos esquecer dessa função do pastor, que ele é o representante de Cristo da igreja. João 10:11, ele diz que quem é o pastor? O pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. É aí que se conhece o pastor e o mercenário. O pastor, ele dá a vida, o mercenário, ele toma a vida, se puder. Então, nós não podemos deixar de ver essas coisas, porque é a Bíblia que fala a respeito disso. Que o pastor, ele dá, mas nós temos como conhecer o mercenário, é aquele que tira tudo que pode, se aproveita do que pode, leva uma vida abastada. Então, esse não é o pastor. A Bíblia diz que o pastor, ele dá a vida pela ovelha. Agora, Filipenses capítulo 3, abra Filipenses capítulo 3 e leia aí para mim, por favor. Filipenses 3:17. 1 Timóteo 1:16. Então, gente, a Bíblia diz que o pastor, ele é o modelo. Ele é o modelo, ele é o exemplo. Nós não podemos esquecer que o pastor, ele é o exemplo de fé, de vida com Deus. É isso. Liderança não é chefia. E tem muitos líderes espirituais lidando com o povo como chefes. Qual que é a diferença do chefe liderando o povo de Deus e do pastor liderando o povo de Deus? O chefe, ele manda, ele exige, ele cobra, mas não é o exemplo. O pastor, ele é o exemplo. Então, ele manda, o chefe manda as pessoas fazerem. E o pastor, ele diz, me sigam. Ele é o exemplo. Ele dá o exemplo. É assim que faz. Ele faz e os outros seguem. Essa é a diferença. Só que, quer que eu fale um negócio para vocês? Eu já fui chefe. É muito mais fácil ser chefe do que ser líder. É muito mais fácil. É por isso que tem muita gente enfiada na frente de igreja com título de pastor, mas ele é apenas um chefe. Mercenário. Ele não é pastor. O mercenário é aquele que não é pastor, simplesmente. E o pastor, ele sempre é o exemplo. É para imitar a fé. Eu falei agora há pouco para vocês, se vocês fizerem o que eu faço, pelos motivos que eu faço, pode ter certeza que vocês vão para o céu. Mas tem que ser o que eu faço, pelos motivos que eu faço. Então o pastor, ele é o exemplo. Então, imitar o pastor, às vezes é necessidade nossa, porque tem coisas que nós não sabemos. Agora, o que o pastor não é? Então, o pastor, a gente viu o que o pastor é, mas e o que o pastor não é? O pastor não é o dono da igreja. A igreja não é minha. A Igreja Batista Independente de Santo Antônio de Posse não é minha. Eu não sou o dono. Quem que é o dono da igreja? Eu não vou dizer dono, mas vou dizer senhor da igreja. Quem que é? Da Igreja Batista Independente de Santo Antônio de Posse. Jesus Cristo. Mas vocês que congregam lá, ele é mesmo ou sou eu? Ele é. Eu sou mais um servo. E vocês sabem disso. Então, o problema é que muitos pastores pensam que são o dono. E tratam a igreja de Cristo como se fossem dono. É por isso que o nome está tão enlameado como está nos dias de hoje. Nós precisamos retornar. Vocês percebem uma coisa? Todo pastor, quando a gente reúne nos grupos de pastores, todo pastor ele tem fissura de mandar pessoas para o seminário, fazer teologia. Eu estou há 13 anos aqui em Santo Antônio de Posse. Vocês sabem quantos que eu mandei estudar teologia até hoje? Sabe quantos? Nenhum! Eu não enviei nenhum para se formar em teologia. Sabe por quê, gente? Ministério, você não precisa de teologia. Apesar de para a gente exercer o ministério, hoje as denominações exigem. Então eu precisei me formar em teologia.
Eu precisei. Eu sou formado em teologia, mas porque eu precisei. Porque senão a nossa credencial ela não tem a chancela da denominação a qual a gente trabalha. Mas eu vou falar um pouquinho mais para baixo de denominação. Então, a gente não precisa, para exercer o ministério pastoral, você não precisa de teologia. Você precisa de Deus, você precisa de conhecimento bíblico, você precisa de ética, você precisa de moral. Essas coisas que precisa. Essas coisas precisam. Para ser pastor, sim. Precisa ser ético, precisa ser moral, precisa ter princípios e valores, precisa ter uma conduta ilibada, conhecer Deus, ter experiência com Ele, seguir a Cristo, seguir o Evangelho. Então, o pastor, ele não é o dono da igreja. Porque o que diz 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2? Pastoreai o rebanho de Deus. Gente, cada um de vocês, inclusive a mim, sabe de quem nós somos? Nós somos de Deus, gente. Eu não salvei, não morri para salvar nenhum de vocês. Quem morreu, deu a vida na cruz do Calvário para salvar a vida de vocês foi Jesus Cristo. Então é Ele que é Senhor. Eu também sou servo, eu precisei disso. Eu precisei desse benefício dele. Então, o pastor, ele não é o dono da igreja. Jesus é o Senhor da igreja. Nós não precisamos de subterfúgio para exercer o ministério. Nós precisamos de Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. O que o pastor faz? Atos 6,4 diz algo interessantíssimo lá. Quando os apóstolos, depois da morte de Jesus, eles começaram a cuidar da igreja. E aí começou a crescer a igreja. E eram eles que faziam tudo. E eu vou falar para vocês, Santo Antônio de Posse é a segunda igreja que eu sou pioneiro. Santo Antônio de Posse. A primeira foi lá em Pedreira, no ano de 92. Foi inaugurada em 92 e foi emancipada em 95. E a segunda igreja é Santo Antônio de Posse, que nós iniciamos em 2007 e emancipamos em 2011. Então, no início da igreja, é o pastor que tem que fazer tudo. Por quê? Porque não tem ninguém. E igreja não se monta. Tem muita gente, vou montar uma igreja. Né? Não se monta igreja, gente. A gente começou orando para uma pessoa na casa, e dali se estendeu para outra, e se estendeu para outra, e começou a reunir gente, e a gente pregando evangelho, e houve a necessidade de alugar então um salão, a gente alugou, e lá começamos em 2007, e aí ficou pequeno, mudamos lá para o outro, e estamos lá até hoje. Então, no início, era tudo eu e a pastora Margarete. Nós fazíamos tudo na igreja. A gente abria, a gente limpava, a gente tocava, a gente cantava, a gente pregava, a gente batia palma. Então, no início da igreja é assim. Mas foi assim aqui em Atos. No início da igreja, eram os apóstolos que faziam tudo. Até que a igreja cresceu e, de repente, Pedro foi lá e pregou. Numa só, foi 3.000 almas e começaram a crescer. E aí, de repente, o que diz aqui? Atos capítulo 6, versículo 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Gente, é isso que um pastor faz. O que acontece no início da igreja? Tem que fazer tudo mesmo. Se vocês forem ver lá no início que nós mudamos lá para outro, eu estou lá pintando, estou fazendo um monte de coisa. Mas a igreja cresceu, eu não posso mais ficar fazendo isso. Eu tenho que me dedicar à oração e ao ministério da palavra. Se eu não souber disso, eu vou continuar fazendo, limpando e não sei o que, mas não é essa a minha função. Se eu não souber, gente, varrer, até as crianças varrem. Limpar, até as crianças limpam. Eu quero você ministrar na vida de alguém. Eu quero você dar um aconselhamento segundo os princípios da palavra de Deus. Isso não é qualquer um, não é até as crianças não. Isso é minha função. Por quê? Porque nós temos responsabilidades diante de Deus. Então no início é assim mesmo, mas quando a igreja cresceu, aí eles separaram pessoas para fazer essas coisas, mas nós, diz aqui o apóstolo, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. É isso que um pastor faz.
Ele se dedica a isso. E aí, lá em Hebreus, diz que aqueles que fazem bem são dignos de duplicada honra. Digno. Vocês sabem o que é dignidade? Vocês ter alguém por digno, vocês sabem o que isso significa? Eu vou falar simploriamente aqui. Quando a gente tem alguém por digno, é aquela pessoa que você faz e ainda acha que está devendo alguma coisa. Isso é ter por digno. E quando aqui em Hebreus diz assim, ó, que é para ter por digno de duplicada honra, é isso. Mas isso quem que faz? Está dizendo para quem ter por digno? É para a igreja. É a igreja que tem que ter o líder por digno. Mas isso acontece? Gente, não acontece porque falta consciência. Falta consciência. Porque o que o pastor faz é isso. Ele se dedica à oração, ao ministério da palavra, aos aconselhamentos. O que é pastorear? Gente, pastorear é cuidar. Então o pastor cuida, na minha concepção. Um pastor, ele precisa cuidar das pessoas em todos os aspectos da vida. Em todos. Por quê? Porque nós somos capacitados por Deus. Muitas vezes, eu não conheço de determinados ramos, mas eu oro e Deus me dá orientação. Faz isso ou não faz aquilo. Uma vez eu fui lá no sul orar pelo meu cunhado. Meu cunhado está vendo um dilema terrível. Mas eu fui por outro motivo. Eu fui para orar por um cunhado que estava com problema, e aí nós chegamos lá, tinha o outro que estava com um problema terrível. Estava perdendo tudo praticamente. E aí, eu não entendia do ramo, apesar de já ter trabalhado lá atrás, mas mudou muito o ramo, eu não entendia mais. Aí, ele falou para mim, ô Isaías, ora para ver o que Deus me orienta a fazer. Eu orei para ele e Deus falou para mim, fala para ele fazer isso, mas fala para ele anotar, porque senão ele vai esquecer. Beleza, eu não conhecia a condição deles, não conhecia nada lá, eu só fui para orar para o outro meu cunhado. E aí eu falei para ele, você faz isso, mas anota, porque senão você vai esquecer. Ele foi lá, pegou a agenda dele e anotou. Sabe quem que é esse meu cunhado hoje? Um grande empresário na cidade de Chapecó, Santa Catarina, no ramo de tinta automotiva. Então, mas ele estava perdendo tudo aquilo lá. Mas Deus orienta. Então um pastor, ele está habilitado por Deus para atuar na vida das pessoas em todos os aspectos da vida. Na vida familiar está apto. Na vida financeira está apto. Na empresa está apto. No namoro está apto. Desde que trabalhe nos princípios. Então, é isso que um pastor faz. Ele se dedica à oração e ao ministério da palavra. Agora, um pastor, Efésios capítulo 4, está falando ali quando Deus chama aos ministérios. E diz assim o texto. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, gente, o que está falando aqui. Primeiro, Deus deu, vou falar aqui para vocês, trocando em miúdos, Deus me deu para vocês. Eu sou um presente de Deus para vocês. O que vocês vão fazer com esse presente de Deus é responsabilidade de vocês. Mas eu sou um presente de Deus para vocês. Eu tenho consciência disso. Agora vocês também precisam ter. Eu tenho consciência disso. Eu sou um presente de Deus para vocês. Então, Paulo, ele diz em determinado momento, eu me gastei e me deixarei gastar por amor de vós. Gente, olha a palavra que Paulo diz, eu me gastei e me deixarei gastar por amor de vós. Sabe o que isso significa? Eu já ouvi algumas vezes. Ô pastor, ô Isaías, ô rapaz, você é bobo, tu não aproveita de você. Eu já ouvi isso. Eu só não respondo assim, eu sei. Só não respondo isso. Sabe por quê, gente?
É minha consciência, é meu prazer me deixar gastar. É meu prazer, eu tenho prazer que usem de mim. Eu tenho prazer, sabe por quê? Deus me deu para vocês. Então eu não vou fazer só aquilo que eu quero. Eu vou fazer além daquilo que eu quero. Eu preciso fazer aquilo que vocês precisam. E tem horas que eu vou ter que me virar nos 30. Então eu vou ter que me deixar gastar. Mas eu me deixo por prazer e não por obrigação. Nada do que eu fiz até hoje na minha vida ministerial foi por obrigação. Apesar de eu conhecer as minhas obrigações, mas nada do que eu fiz foi por obrigação. Eu fiz pelo prazer. Mas muitas vezes eu sei que eu precisei me deixar gastar. E muitas vezes vou precisar ainda. Mas é por prazer, gente. Esse é meu prazer. Então, Deus me deu para a igreja. É diferente de Deus dar uma igreja para mim. Aí eu seria o dono, né? Mas não, é o contrário, eu sou um presente. Deus me deu. É isso que Deus fala de pastor, gente. E se eu não tiver essa consciência, eu vou agir errado com relação a vocês, ou em relação ao ministério. Então, mas qual é o valor do pastor, então? Deus daria algo ruim para a igreja? O que vocês acham? Deus dá um presente. Deus daria algo ruim? Se é ruim, não foi Deus que deu. Porque Deus não daria algo ruim para a igreja, não. Se Deus deu o pastor para a igreja, e esse pastor está sendo pastor ruim para a igreja, não foi Deus que deu, não. Alguma coisa está errado. É um mercenário. Então, por que Deus, qual que é o valor de um pastor? Vou pegar Mateus capítulo 26. Olha o que diz o texto aqui. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. O que isso quer dizer? Quem que é o pastor? Qual que é o valor do pastor? Vocês sabem qual que é o valor do pastor? O que esse texto nos mostra? O pastor, ele é o membro mais precioso do corpo. Vocês sabiam disso? Que o pastor ele não quer ser. Ele é o membro mais precioso do corpo. Por quê? Para destruir um rebanho, não precisa matar o rebanho. É só ferir o pastor. Ele é ou ele não é o membro mais importante do corpo? Membro mais importante. Ele não é maior do que ninguém. É membro mais importante. Vamos trocar em miúdos isso. Vamos usar um exemplo. Se a pessoa sofre um problema no dedo aqui, igual o nosso ex-presidente Lula. Ele sofreu um problema nesse dedo aqui. O dedo é ou não é um membro do corpo? Ele é importante ou não é importante no corpo? É importante, gente. A pegada é diferente. Então, ele é um membro. Mas o que aconteceu? Ele perdeu o dedinho. Então, sem o dedinho, ele está lá vivinho. Então, ele é um membro importante? Mas é o mais precioso. Nós temos no nosso corpo os membros que são preciosos. E o irmão Erivaldo sofreu esses dias no membro dele precioso. Sofreu no precioso dele. Gente, ele teve um infarto no coração. Então, gente, o coração é um membro... Eu não vou falar o mais, mas talvez seja importante do corpo. Agora, o pastor está dizendo aqui: ferirei o pastor e o rebanho se dispersará. O pastor é o membro mais importante do corpo. Eu faço parte do corpo. Eu não sou fora do corpo. Eu estou no corpo, eu sou membro. Cabeça só tem um, que é Cristo. Mas está dizendo aqui, ó. Quem que disse isso aqui? Foi o próprio Senhor, gente. Se ele disse é porque é, então não tem o que discutir. Só que, fala a verdade. Você tinha essa consciência? Você sabia disso? De verdade, você tinha essa consciência? Gente, não tinha. Não sabia. Não parou para pensar. Está tudo escrito aqui, mas não parou para pensar. É ou não é o que Jesus está dizendo aqui? É isso aí, gente. Então... o pastor, ele é o membro mais importante do corpo. Agora, Lucas,
22, 31 e 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirmes os teus irmãos. O pastor é aquele que guerreia as tuas guerras espirituais, quando você não tem forças. Muitas vezes Deus me acorda de madrugada para orar por alguém especificamente ou por um assunto específico. Mas é Deus que me acorda. Sabe por quê? Naquele momento você pode estar sem forças para lutar contra determinadas coisas. Então o pastor é aquele que guerreia as tuas guerras espirituais quando você não tem força. Agora, se nós soubéssemos dessas coisas, os nossos valores seriam outros. A importância que nós daríamos seria outra. Mas, muitas vezes nós ficamos com essa ideia do populacho que tem por aí, né? Pastor do ladrão. Vamos lá. Vai dar dinheiro pro pastor lá? Pastor, não sei o que. Fala um monte, não tem noção, tem ideia. Só que muitas vezes é verdade mesmo. Nós não podemos nos esquecer, ou como diz aquele versículo, tapar o sol com a peneira. Existem verdades que nós precisamos lutar. E eu estou aqui trazendo, gente, sejam vocês os guerreiros que vão implantar esses valores do reino nos teus amigos, nas pessoas, nos teus irmãos. Porque se hoje você está sabendo de coisa que até hoje eu nunca falei, estou falando hoje, mas eu tenho essa consciência, não é de hoje. Eu tenho consciência disso há muito tempo. Mas hoje eu estou falando coisas aqui que eu nunca falei. E são difíceis de falar, porque podem ser mal interpretadas. Mas eu não posso deixar de falar. Resgatar esses valores é dever nosso. É teu dever. Você não pode se furtar deste dever, é teu dever. Valorizar vocês é meu dever. Me valorizar é dever de vocês. E eu não estou aqui advogando em causa própria, gente. Eu estou aqui falando de princípios e valores. Nós precisamos resgatar esses valores, porque estão se perdendo. Atos 20, 28 a 35, está falando algo interessante aqui. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabei que estas coisas serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, gente, quais que são os compromissos de um pastor? Eu preciso saber, mas vocês também precisam saber. Eu preciso falar quais são os reais compromissos de um pastor. Gente, o pastor, ele não se serve, porque eu fui dado para a igreja, então eu sirvo a Deus na igreja. Eu não busco, estou falando eu porque eu sou um pastor,
Mas um pastor, ele não busca os seus próprios interesses. Um pastor, ele não está a serviço de uma denominação. Ele está a serviço do reino. Independe de qual denominação que há uma necessitado, é meu dever socorrer. Então, um pastor, ele não trabalha para uma denominação. Eu não trabalho para a Batista Independente, que é a nossa denominação. Apesar de eu admirar a nossa denominação pelo método de trabalho, a filosofia de trabalho, mas eu não trabalho para a Batista Independente. Eu trabalho para o reino, e o reino é de Deus. E só estou na Batista Independente por causa da visão de trabalho, senão eu não estaria. Então é importante, o pastor, ele precisa saber que ele não trabalha para uma denominação, ele trabalha para o reino. E se o pastor perder isso de foco, ele vai se lascar, porque ele vai errar com Deus, vai fazer coisas que não deve. Então, um pastor, ele precisa ter um compromisso consigo mesmo. Gente, não adianta eu vir falar para vocês e eu não viver aquilo que eu falo. E quem me conhece há mais tempo sabe que aquilo que eu falo é porque eu faço. Eu faço aquilo que eu falo. Então eu não falo coisas que façam isso e eu não faço. Não, eu faço exatamente aquilo que eu falo. O pastor precisa ter caráter. E o caráter é de Cristo. Então é o mais top que existe. Quando um pastor, os seus compromissos, eles não são corretos, ele vai perder o caráter mais dias, menos dias. Depende das circunstâncias. Então nós não podemos viver por circunstâncias. O pastor, ele precisa cuidar de si mesmo. Não adianta eu querer apontar o teu pecado se eu tenho um para cuidar. Não canso de falar isso. O pastor, ele não tem o direito de errar. Não tem o direito de errar. Se eu me colocar numa posição, mas eu também sou humano, né? Quem não erra? Se eu me colocar nessa posição, eu posso entregar a minha credencial e falar, gente, não dá mais. Perdi o foco. Eu não tenho direito. Eu não posso me dar o direito de errar. Se um pastor se dá o direito de errar, fatalmente ele vai errar. Então ele não pode se dar o direito de errar. Jesus, ele viveu uma vida terrena até os seus 33 anos. Ele não cometeu um pecado sequer. Então é possível viver em santidade, porque o próprio Jesus viveu. Então nós não temos esse direito. Um pastor, ele precisa ter, olha o que diz 2 Timóteo 4, 1 e 2. Olha o que diz o texto. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Olha o que está dizendo aqui. Aí, olha o que diz o 3. Por quê? O texto começa dizendo assim, por quê? Por que o pastor tem que pregar a palavra, insta, corrige, quer seja a tempo? Não, por quê? Porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos e assim por diante. E recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suportando as aflições. E vai por diante. Gente, um pastor, ele precisa ter o compromisso com a palavra. Ele precisa corrigir as pessoas a tempo ou fora de tempo. O pastor, ele precisa ter compromisso com a palavra. Sabe por quê? Senão ele vai passar a mão no pecado dos outros. Não tem problema não. Tem problema sim. Pecado é pecado. A palavra diz que é pecado, ele não isenta ninguém. Então, nós precisamos ter compromisso com Deus e com a sua palavra, porque senão nós vamos cometer erro. Um pastor, ele precisa pregar a palavra, doa a quem doer. O pastor não tem prediletos, não. Nós precisamos resgatar o valor de um pastor na igreja. A igreja precisa ter essa consciência.
quando o pastor é consciente. Nós não podemos nos enganar, viver fazendo de conta. Ou nós vivemos o evangelho, ou está tudo errado. Ou está tudo errado.